Olá, queridos amigos do Rebu. Aqui quem fala é o Rômulo, esse é o 10 Minutos de Rebu. E no programa de hoje eu vou falar com vocês aqui a respeito de uma HQ muito legal que eu li recentemente, que é a HQ Janine, do Mathias Picard. Handsome. And don't bet on it, Picard. Bom, pessoal, então vamos falar aqui da Janine. Esse quadrinho é um quadrinho lançado pela editora Veneta, que saiu em 2019, se não me falha a memória, mas eu li recentemente, né? E, bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre essa HQ aqui com vocês é que essa é uma HQ que faz com que a gente pare e pense de uma outra maneira a respeito de um tema muito delicado, que é o tema da prostituição, tá? Então, o que isso quer dizer? Veja, em geral, né, a gente pensa a prostituição, as pessoas pensam a prostituição em duas visadas. Ou numa visada moral religiosa, em que a prostituição ela é vista como uma degradação humana e, portanto, as pessoas que o fazem são dignas de desprezo, né, e são absolutamente marginalizadas. Ou a gente também vê a prostituição numa visada mais crítica e, digamos, de esquerda, né, em que entende que a prostituição ela é o resultado da deteriorização mercadológica das relações pessoais causadas ali pelo capitalismo. Ou seja, né, o capitalismo que estabelece, né, que tudo vire uma mercadoria, que faz com que o próprio corpo, sobretudo o corpo feminino, torne-se ele também uma mercadoria e, por sua vez, né, essa mercadoria é vendida e comprada na nossa sociedade, certo? Porque qual que é o problema dessa ideia, né? É que as mulheres, né, que acabam tendo essa vida, elas acabam sendo destituídas da possibilidade, por exemplo, de um possível feminismo, né, serem enquadradas dentro de um feminismo, porque elas acabam sendo agentes, né, de reprodução dessa objetificação do corpo feminino e, sobretudo, dessa mercantilização do corpo feminino. Bom, tudo isso, né? É claro que aqui eu estou simplificando, o vídeo ele precisa ser um pouco mais rápido, mas tudo isso é abordado aqui pelo Mathias Picard com uma profunda sensibilidade ao abordar a vida de Janine, né? Ou a sueca, como ela era chamada, a sueca de Estrasburgo, que é a história de uma prostituta, né, de nome Janine, que viveu ali na década de 50, 60, 70, 80, 90, na França, mas que é de origem argelina, e, enfim, encabeçou vários movimentos sociais, entre eles, inclusive, movimentos sociais pelos direitos trabalhistas das prostitutas. E essa condição, justamente, né, de não possuir um lugar dentro desses dois discursos que acabam marginalizando as prostitutas, é abordado aqui com maestria por esse quadrinista, né? Mas mais do que isso, né, mais do que falar da condição de uma mulher que vive da prostituição e discutir, por exemplo, como é que é possível olhar para essa profissão sem marginalizar as pessoas que já vivem dela. Afinal de contas, não adianta a gente só falar, né? Ah, mas isso é o resultado do capitalismo que leva as mulheres a mercantilizar os seus corpos, vender os seus corpos e transforma, enfim, as suas vidas em uma situação absolutamente humanamente, né, paupérrima. Não adianta falar isso porque essa é uma realidade que está posta, né? Então, as mulheres que vivem disso, né, se elas forem privadas disso, vão viver do quê? Essa é a grande questão aqui. Vão viver do quê? E, sobretudo, né, como é que é possível, então, tornar a vida dessas pessoas melhor, né? É claro que fique bem claro que não há uma defesa da prostituição,
há sim, né, uma demonstração de como essa vida é sim uma vida difícil, uma vida perigosa, sobretudo para as mulheres, mas que a marginalização vinda dessas duas visadas distintas marginaliza ainda mais as pessoas que vivem disso e transforma suas vidas ainda mais em um inferno, né? Causa muito mais dano do que benefício para essas pessoas. Bom, dito isto, né, além dessas questões da condição de vida dessas pessoas, a gente tem aqui também um relato lindo de uma vida extraordinária. A Janine não era só uma prostituta, né? Como nenhuma prostituta é só uma prostituta. Essas pessoas têm vidas. E essas vidas, por vezes, são extraordinárias, que é o caso da Janine, que quase se tornou uma nadadora profissional, viveu os movimentos sociais na Argélia, viveu movimentos sociais na França, se apaixonou, cuidava dos seus amigos, tinha histórias incríveis para contar e aqui ela conta para o Mathieu Picard, certo? Bom, não vou ficar me estendendo muito porque eu vou acabar dando spoiler, ainda que não sei se tem exatamente spoilers a serem dados. Enfim, a Janine já morreu e tal, mas é interessante conhecer a vida, né? Como é que ela acabou se tornando prostituta? É uma situação absolutamente sui generis. Enfim, como a vida dela se desenrolou até que ela encontrasse esse jovem quadrinista Mathieu Picard, que decide então entrevistá-la e contar a sua história. E aí o autor ele segue um esquema narrativo muito próximo daquilo que o Art Spiegelman fez no Maus. Então ele segue a cartilha do Maus. Por vezes a gente acompanha as narrativas que representam as memórias da Janine, e por vezes a gente acompanha a narrativa em que o Mathieu Picard está entrevistando a Janine para produzir a obra que se encontra aqui em nossas mãos, né? Então aqui a cartilha Maus completamente. Não sei se o Maus seguiu uma cartilha de um outro autor, mas aqui está clara a influência, certo? Até por se tratar, perdão, de uma biografia. Mas ainda que a fórmula ela seja conhecida, ela é muito bem executada, então vale a pena ler, e a história é interessantíssima, certo? E é uma história que propõe, então, como eu falei, uma reflexão profunda a respeito de um tema importante. Bom, para não me estender muito mais, eu só queria mencionar, inclusive, que vale a pena vocês darem uma olhada, tá, no texto da Monique Prada, que é um texto que se encontra no final do gibi, né? Tá aqui como pós-fácil. A Monique Prada é uma trabalhadora sexual e escritora, e ela é autora do Puta Feminista, né? Um texto que eu acho que também saiu pela Veneta naquele selo Baderna, certo? Então, gente, é isso aí. Olha, rompam aí com as suas visões já engessadas de determinados temas, lendo um bom quadrinho. Fica a minha dica aí de Janine para vocês. Bom, era para ter falado isso no começo do vídeo, mas eu já me esqueci, para variar. Mas deixa aí a sua curtida, deixa os seus comentários, fala se já leu Janine, se não leu, se ficou a fim de ler. Enquanto isto, eu vou lendo aqui algumas outras coisas para trazer algum outro conteúdo aí para o canal, certo? Eu agradeço muito aí a atenção de todos vocês, um beijo grande para todos e até a próxima.